O governo Lula reuniu os poderes, reuniu cientistas, ouviu professores, discutiram as crises climáticas. Queimadas, Amazônia, Pantanal, Cerrado. Nessa mesma situação, o que o ex-governo Bolsonaro fez? Demitiu os cientistas. Desmontou órgãos. E reiteradamente negava o colapso climático. Apoiava madeireiros, apoiava garimpeiros e outros criminosos ambientais. Então há um imenso contraste de um governo para o outro, graças a Deus. Ou para o professor, primeiro, para ele fazer uma exposição. A ideia, para quem chegou atrasado, o professor fez uma exposição ontem numa reunião de governo aqui nessa sala, sobre a questão do clima. Ele é físico, é da USP, e eu achei muito interessante trazer para vocês a apresentação que ele fez para nós. Ele sintetizou, não vai demorar o tanto de tempo que nós fizemos ontem. Depois a Marina e a Nívia falam, depois aí o Barroso fala e fala quem quiser falar daqui para frente, tá bem? Vamos lá então. Professor Paulo Eduardo Atacho Neto. Para trazer um tema tão relevante e importante para a discussão, para esse plenário. E, basicamente, nós estamos aqui nessa sala discutindo por causa deste gráfico, que é que as emissões, apesar do Acordo de Paris, apesar da ciência há mais de 50 anos alertar que a humanidade está indo para uma trajetória perigosa do ponto de vista de mudança do clima, essencialmente as concentrações de gás de efeito estufa continuam a aumentar. Estamos emitindo cerca de 62 bilhões de toneladas a cada ano de gás de efeito estufa para a atmosfera. Então, tá legal. Isso. Bom, então, basicamente, estamos aqui, a maior parte dos gases de efeito estufa é dióxido de carbono. Então, basicamente, no Brasil, 48% de nossas emissões estão associados com o desmatamento e cerca de 27% adicionais são emissões da agropecuária. O vice-presidente Alckmin ontem me perguntou sobre esses números, de onde saem os números das emissões brasileiras, né? Eles saem deste relatório da UNEP, chama-se UNEP Gap Report, né? Já peguei o e-mail, vou mandar para a sua assessoria, que coloca que do ponto de vista de emissões totais de gás de efeito estufa, o Brasil é o 7º maior emissor. Do ponto de vista de emissões per capita, o Brasil é o 4º maior emissor. Então, nós temos, sim, culpa no cartório. Nós somos, sim, um dos 10 maiores emissores de gás de efeito estufa, com a responsabilidade pelo que a gente está observando. E quanto ao futuro? O painel intergovernamental de mudanças climáticas, que eu faço parte, faz projeções para o futuro do clima do nosso planeta de acordo com vários cenários de emissões. Num cenário de emissões que continuaríamos a emitir como estamos fazendo hoje, sem nenhuma, basicamente, redução, o planeta pode se aquecer em média 4,3 graus Celsius. Num cenário de implementação do Acordo de Paris razoavelmente mediano, um cenário de 3,7 graus de aquecimento, e o Acordo de Paris implementado de uma maneira muito rigorosa, um aumento de temperatura de 2,8 graus Celsius. Então vejam a gravidade da situação que nós estamos levando não só o planeta, mas também o Brasil, porque do ponto de vista da distribuição geográfica deste aquecimento, num planeta 3 graus mais quente, as regiões continentais se aquecem mais do que as regiões oceânicas. O oceano é 75%
da área do nosso planeta, e no caso de um cenário de 3 graus, o Brasil se aqueceria da ordem de 4 graus a 4,5 graus de temperatura em média. Isto vai ter um impacto enorme sobre os nossos ecossistemas, sobre a quantidade de chuva, sobre a saúde da população e assim por diante. Mas o clima, além de ser temperatura, também temos alteração no padrão de chuva. E aí é que é uma questão chave para o Brasil, com uma economia que basicamente depende do agronegócio. Os modelos climáticos prevêem que a parte central e a parte da Amazônia vai ser muito mais seca do que ela tem sido nos últimos 30, 40, 50 anos, né? E vai chover mais no sul do Brasil. Rio Grande do Sul, Florianópolis, Santa Catarina e assim por diante. Então vejam que um cenário onde redução de precipitação de 30% a 40% na área do Cerrado, onde hoje temos o agronegócio estruturado, está sendo previsto por basicamente todos os modelos climáticos. Isso também é previsto pela Embrapa, né? Isso daqui é uma publicação da Embrapa de 2019, que mostra desde a década de 80 o avanço das regiões com alto índice hídrico ou muito alto índice hídrico. Veja o que acontece nessa década, essa região atingindo Tocantins, Goiás, Mato Grosso e na próxima década atingindo até a região de Rondônia. Então, oi? Alto déficit hídrico, muito alto déficit hídrico ou alto déficit hídrico. Então, o que a gente observa é que o Cerrado e a Amazônia já estão se tornando mais secos, né? Um dos eventos que associa com essas queimadas. Análises do MAP Biomas Água, né? Feitas recentemente, mostram que 76% dos municípios do Cerrado perderam superfície de água nos últimos 30 anos, sendo que uma fração grande deles perderam até 75% da água. Então, isso são dados de várias fontes diferentes, de resultados de modelagem, resultados de medidas, e todas convergem para a mesma questão. Outro aspecto das mudanças climáticas globais é o aumento de eventos climáticos extremos, como nós vimos no Rio Grande do Sul, como estamos vendo com a seca de 2023 e 2024 na Amazônia, e eles já aumentaram por fator 4 desde a década de 80 do século passado, né? E eu enfatizo que isso é muito bem previsto pela ciência, porque o relatório do painel brasileiro de mudanças climáticas que fizemos em 2011 já mostrava que o Rio Grande do Sul era uma região que poderia sofrer muito mais eventos climáticos extremos e grandes cheias, e que é efetivamente o que a gente está observando agora, né? Mesmo se você vai para uma escala urbana, nós temos que cuidar das nossas cidades, né? Você vê que a cidade de São Paulo, a precipitação está aumentando levemente desde 1935, mas o número de dias de chuva que chove mais de 100 milímetros, ou seja, uma chuva muito forte, multiplicou por 4 nesse período. Então, quando chove, chove muito mais intenso, o que é ruim para as cidades, é ruim para a agricultura e é ruim para os ecossistemas, né? Bom, e o futuro dos eventos climáticos extremos, né? Os modelos climáticos prevêem que um evento que ocorria a cada 50 anos no início do século passado vai se tornar 39 vezes mais frequente e vai ser 5 vezes mais intenso. Então, basicamente, o que a gente está observando, esse crescimento de eventos climáticos extremos, e é importante perceber, nós estamos vendo o início deste processo. Ele vai se agravar conforme o aquecimento vai se agravando, e o nosso país tem, obviamente, que se preparar para isso, né? Falando um pouco da questão amazônica,
né? A Amazônia é chave para a questão das mudanças climáticas por várias razões. Uma delas é que as emissões de gás de efeito estufa por queimadas da Amazônia alimentam o aquecimento global, mas, mais recentemente, temos tido muitos dados da ciência brasileira de que o aquecimento global está trazendo uma degradação do ecossistema amazônico, e isso é importante porque a Amazônia contém 120 bilhões de toneladas de carbono armazenado naquele ecossistema, e se uma fração desse carbono for para a atmosfera, aqueles cenários que nós vimos do IPCC podem se tornar muito mais importantes e mais drásticos, né? Isto foi capa de uma revista importante, capa da revista Nature, a revista mais importante de ciência do mundo, feito por brasileiros, que mostra que uma transição crítica do ecossistema da Amazônia não está muito longe, né? Carlos Nobre também fala isso há 10, 15 anos, e basicamente a transformação da floresta em um ecossistema diferente do que ela é hoje não está muito longe. Esse trabalho prevê que na década de 40, 50, um evento, essa transição crítica pode vir a ocorrer, né? E no caso da Amazônia, nós temos um mosaico de terras, né? Desde terras indígenas, unidades de conservação e, particularmente, florestas públicas não designadas. E uma das maneiras da gente proteger a floresta é destinar esses 50 milhões de hectares de florestas públicas, basicamente, para a conservação. E, com isso, a gente diminuir este processo de degradação na Amazônia. Outra questão importante é que nós temos que juntar cada vez mais a questão da perda da biodiversidade com a mudança climática, porque até alguns anos atrás, a perda da biodiversidade, o principal driver disso, a principal razão, era a mudança de uso do solo, mas atualmente já é a mudança climática mais responsável pela extinção de muitas espécies dos quais nós dependemos criticamente para a nossa sobrevivência. Então, a questão da integração da biodiversidade com a mudança climática é importante. E, por último, eu acho que é fundamental falar da questão da saúde, né? Não só da saúde humana, porque a visão mais moderna da saúde olha a saúde humana em conjunto com a saúde dos ecossistemas, em conjunto com a saúde dos animais e em conjunto com a nossa saúde. Então, o Ministério da Saúde tem vários programas nesta direção e isso é absolutamente fundamental para garantir a nossa sobrevivência. Bom, e para finalizando, algumas questões, algumas verdades inconvenientes, como a gente costuma colocar. Primeiro, é impossível, com as emissões atuais, limitar o aquecimento em 2 graus Celsius. 2024 vai ser o primeiro ano que nós vamos ultrapassar o objetivo do Protocolo de Paris, que é limitar em 1,5 graus, e limitar a 2 graus vai ser impossível. A gente está indo para uma trajetória de aumento de 3 a 3,5 graus ao longo desse século. Quando isso vai acontecer exatamente vai depender do nosso esforço de reduzir emissões ao longo das próximas 2 ou 3 décadas. Importante saber que regiões tropicais como o Brasil vão ser as regiões mais fortemente impactadas pela mudança climática, né? Então, a mudança climática não vai afetar a Suécia, a Noruega, Canadá ou o Brasil igualmente. Os países tropicais vão ser os mais prejudicados, incluindo nós. A saúde humana e a saúde dos ecossistemas vão ser fortemente impactados, isso não há hoje qualquer dúvida em relação a essa questão. Em relação à perda de biodiversidade, a gente vai extinguir milhares de espécies ao longo deste século. E, por último, produzir alimentos para cerca de 10 bilhões de pessoas em 2050, nesse clima em mudança, não vai ser uma tarefa trivial para a humanidade como um todo, né? Bom,
E falando das oportunidades únicas que o Brasil tem, primeiro, o Brasil é o país que tem a maior possibilidade de redução de gás de efeito estufa. Lembra, 48% das nossas emissões vêm do desmatamento, de uma maneira muito rápida, de uma maneira muito eficiente, com custo baixo e com muitos co-benefícios de preservação da biodiversidade. Então, a gente deveria aproveitar essa oportunidade. A gente também tem um potencial de geração de energia solar e eólica que nenhum outro país sequer chega perto da gente, né? Compara com a Alemanha, compara com os Estados Unidos, nós temos uma vantagem estratégica extraordinária nessa questão. Nós temos um programa de biocombustíveis, que é único no nosso planeta, extremamente eficiente, né? E a gente tem um potencial de sequestro de carbono com geração de renda para a população desfavorecida do nosso país, através de um mercado de carbono que beneficie a população local, que também pode trazer ou contribuir muito para a erradicação da pobreza no nosso país. Mas nós também temos vulnerabilidades importantes. Uma delas é a economia baseada no agronegócio, que, como vocês observaram, e é muito claro, pode não ser realmente tão competitivo ou tão viável já nos próximos anos, e a gente tem que estruturar um futuro para o nosso país que seja menos dependente do clima em mudança e menos dependente da produção de alimentos. A gente tem importante geração de eletricidade, que depende da chuva, ou seja, depende do clima, né? Então, a gente viu nos últimos dias que estamos começando a startar termoelétricas, porque o nosso hidroeletricidade está com déficit. A gente tem 8.500 quilômetros de área costeira que são vulneráveis ao aumento do nível do mar. O nível do mar está previsto para aumentar alguma coisa da ordem de 1 metro a 1,5 metros ao longo deste século. Isso vai afetar todas as nossas cidades costeiras, e o Nordeste brasileiro, que era uma região semiárida, pode vir a se tornar uma região árida. Então, isso é uma preocupação que o Brasil tem que começar a pensar hoje para ações para as próximas décadas nessa direção. E, finalmente, alguns possíveis caminhos que a gente pode tomar para minorar essa questão. Primeiro, eliminar o desmatamento da Amazônia e dos demais biomas, né, até 2030, e isso inclui eliminar todos os desmatamentos legais e ilegais. E é importante lembrar que o Código Florestal foi feito e desenhado, né, em conjunto com o Congresso Nacional antes de termos essa situação atual de emergência climática. Então, a gente tem que começar a pensar nessa nova realidade do clima que se coloca, talvez refazendo o Código Florestal. Temos que, obviamente, como o presidente Lula colocou, ter ações efetivas no combate aos crimes ambientais, em particular na Amazônia. A gente tem que seguir uma trajetória, né, temporal de basicamente acabar com a exploração de petróleo no Brasil e usar esse protagonismo na COP30 e nas próximas COPs, para pressionar os demais países aí nessa mesma trajetória, porque senão isso só vai intensificar as questões que a gente colocou. E a gente pode acelerar a transição energética com investimentos maciços em energias renováveis, como geração solar e eólica, biomassa, produção de hidrogênio verde, e tornando o Brasil um líder mundial em energias baratas e sustentáveis. Isso é um cenário absolutamente viável e nenhum outro país tem tantas oportunidades que nem a gente. E, obviamente, acelerar o programa de agricultura e pecuária de baixo carbono, que a Embrapa está fazendo e que é absolutamente necessário para o país, né? Então, basicamente, a gente também pode investir fortemente em estratégias de adaptação climática,
Como vocês viram, nós temos vulnerabilidades importantes na Amazônia e em várias outras regiões, temos que se adaptar ao novo clima, o clima já mudou e vai continuar mudando nos próximos anos e nas próximas décadas, e tendo a redução de desigualdades sociais e eliminação da pobreza como aspecto central destas estratégias de adaptação. Também temos que estruturar, como foi proposto, a autoridade climática, na coordenação, regulação e fiscalização de ações integradas entre instituições de Estados a nível federal, estadual e municipal. Quer dizer, não vamos imaginar que só com estratégias a nível federal nós vamos resolver um problema desse tipo. O engajamento dos municípios e dos estados é essencial. Temos também na questão de economia, fortalecer a ação dos agentes financeiros, como o Ministério da Fazenda, BNDES, criando mecanismos de investimentos robustos e verificáveis na economia verde, transformando a nossa economia numa economia muito mais sólida, muito mais sustentável, muito mais resiliente às mudanças climáticas. Esse é um ponto também muito importante. Como fazer isso? Transformando cadeias produtivas, como a gente tem visto recentemente o ministro Haddad e o Aloysio Mercadante propondo iniciativas nessa área. Temos que investir na ciência de adaptação e mitigação climática. Isso também é fundamental para a gente poder encontrar as melhores saídas para o Brasil. Porque nós vamos ter que encontrar as nossas próprias saídas, porque soluções lá fora não servem para o Brasil. Adaptação na Noruega, adaptação na Nigéria não serve para o Brasil. Nós vamos ter que desenvolver a nossa ciência para se adaptar ao novo clima. E, por último, reforçar em muito, quer dizer, não é aumento de 10%, 20% ou 50%, ou seja, dobrar ou triplicar o orçamento de agentes críticos nesse processo, que significa IBAMA, Previfogo, ICMBio, CEMADEM, INPE, institutos do MCTI, para que a gente possa encontrar as nossas soluções o mais rápido possível e para que esses órgãos possam ter condições de auxiliar o país nessa trajetória. Hoje, com os orçamentos muito baixos que eles têm, poucos têm condição efetiva de fazer isto, E é importante lembrar que o Brasil é signatário dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, dos quais o objetivo 13, que é a ação contra a mudança do clima, é chave para a gente atingir a redução da pobreza, é chave para a gente reduzir a disponibilidade de água e disponibilidade de alimentos. Então, quase que nenhum dos demais 16 ODS podem ser cumpridos sem um clima estável. E eu deixo uma mensagem de que, como humanidade, é fundamental a gente evitar um colapso do sistema climático global, e esse colapso pode não estar muito longe, E o Brasil, com a sua localização tropical, é um dos países que vão mais ser afetados pelas mudanças climáticas, e a gente tem que preparar a nossa sociedade para isso. Obrigado pela atenção, gente.